Olá, minha gente, tudo bom? Vamos para mais uma receita da nossa série de delícias natalinas. E hoje nada mais, nada menos do que o panetone, o queridinho das festas natalinas. Hoje vamos preparar uma receita que vai nos render 10 panetones de 400 gramas. Uma receita ideal para o fácil venda. Então, se você está buscando uma receita de panetone para ganhar um dinheirinho aí nessas festas de final de ano, então essa é a receita ideal. E sem precisar de batedeira, você vai conseguir fazer esse panetone aí na sua casa. E ele não deixa a desejar em nada aquele panetone de padaria. Então vamos para o passo a passo. Não pule o vídeo, não avance para você não perder nenhum detalhe. Corre, pega papel e caneta e vamos anotar os ingredientes tudo direitinho, para você não perder nada. E nessa receita eu utilizei 1,5 kg de farinha de trigo, 20 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de melhorador de farinha caseiro. E utilizei também 1 xícara de mel, 10 gemas, 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de água morna. E vamos precisar também de essência de panetone a gosto, 100 gramas de manteiga, que também pode ser margarina se ela for acima de 70% de lipídios. 2 xícaras de uva passas, 2 xícaras de frutas cristalizadas e 1 xícara de gota de chocolate. Essa medida é a critério. Se você quiser um pouquinho mais, pode colocar. Pronto, e o nosso primeiro passo para fazer o nosso panetone é fazer a esponja. A gente coloca numa tigela 1 xícara de água, 1 xícara de farinha de trigo e o fermento biológico seco. E aqui a gente vai misturar tudo muito bem. A gente vai formar uma espécie de uma pasta. Tem que dissolver bastante, viu? Pronto, aqui eu já misturei muito bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir ele com plástico filme e vou deixar ele descansar aproximadamente por 30 minutos. E agora vamos hidratar as uvas passas. Eu coloco numa vasilha, cubro com água e vou reservar. E a nossa esponja já desenvolveu bastante, passou mais ou menos uns 30 minutos. E agora vamos dar início ao nosso panetone. E vamos utilizar uma bacia grande. Aqui eu coloco toda essa esponja nessa bacia e vou acrescentar o restante dos ingredientes. As gemas, eu bati ela levemente e passei numa peneira. E nessa receita eu utilizo o melhorador de farinha caseiro. Eu vou deixar aqui nos comentários linkado também na descrição como fazer esse melhorador de farinha. Se você quiser também você pode usar o industrial usando 20 gramas. Mas nessa receita eu sempre uso o meu caseiro. Aqui também vou colocar já o mel. Se você não tiver o mel, você pode usar a glicose. A glicose você usa umas 3 colheres de sopa. Colocar o açúcar, uma pitada de sal. Eu já escorri também as uvas passas e estou utilizando a água nessa massa. Vamos agora misturar tudo com a ajuda de 1 colher de pau. Observe que nessa receita eu utilizei 3 xícaras de água. 1 xícara eu utilizei para fazer a esponja e as outras 2 foram para hidratar as uvas passas, que escorri e estou utilizando na receita. E agora eu vou colocar 1 kg de farinha de trigo, vou colocar metade, vou misturar e coloco já a outra metade.
Aqui já coloquei 1 quilo de farinha de trigo. E aqui ainda com a colher de pau, eu vou misturar muito bem e trabalhar essa massa. E eu vou trabalhar essa massa aproximadamente por uns 10 minutos, fazendo esse mesmo movimento. E agora eu vou acrescentar o restante da farinha, mas isso vou fazer aos poucos. E agora nesse processo final é que eu começo a acrescentar a manteiga. E aos poucos coloco 1 colher, trabalho a massa. Isso vai ajudar a massa a ficar mais lisa e também a soltar do fundo da bacia. Se você quiser, você pode substituir a manteiga por margarina. Agora a margarina ela tem que ter 70% de lipídio. Ou seja, se você for utilizar margarina, você tem que utilizar uma margarina com gordura. E observe a textura da nossa massa, como ela já está ficando, ó. Tá ficando uma massa bem elástica. E agora vamos trabalhar essa massa na mesa. Untei bastante aqui com manteiga e vamos trabalhar essa massa. E esse processo é fundamental para os nossos panetones, para poder ficar aquela massa assim, ó, desfiando. E o nosso panetone tá ficando com a massa linda. Tá bem macio, já já mostra a você o ponto de véu. É uma massa bem trabalhosa sim, não pode ter preguiça não. Senão você vai ter um panetone duro, ressecado. Então, se você quer ter sucesso com seus panetones, tem que trabalhar a massa. E é uma massa bem pegajosa, minha gente. Não bote mais farinha, não. O ponto é esse aqui mesmo. Aqui agora é só trabalhar. E se você tiver uma pessoa para te ajudar aí, você pode até utilizar 2 mãos. Vai ficar bem mais fácil, né? Aqui, como eu tô fazendo sozinha, eu não posso sujar a outra mão. Sempre que eu preciso pegar alguma coisa, a mão tem que estar limpa. Eu desenvolvi esse panetone aqui em casa. Testei ele várias vezes até chegar nesse resultado. E eu amei esse panetone e eu creio que vocês também vão amar. E vou ter muito sucesso. E aí eu fiz com a quantidade para que desse resultado de 10 panetones, de 400 gramas. Ideal para vocês que quer ganhar dinheiro nesse final de ano, fazendo panetone. Então vai render 10 panetones aproximadamente, com 400 gramas. Pronto, agora eu vou te mostrar o ponto de véu. Olha que massa mais linda, minha gente. E sempre você trabalhando assim, ó, com um pouco de manteiga, você vai passando, passa nas mãos, vai passando em volta dela, que isso vai ajudar bastante a nossa massa ficar bem lisinha. E a quantidade de manteiga que eu utilizei aqui nessa receita é de 100 gramas. E agora vamos tirar um pouquinho e eu quero te mostrar o ponto de véu.
Você tem que atingir esse ponto aí na sua casa quando você for fazer o seu panetone. Trabalhar bastante até atingir esse ponto de véu. O ponto de véu é quando você tira um punhadinho de massa e você consegue abrir ela, deixar ela bem transparente, ó, sem rasgar. Olha que coisa mais linda, minha gente. Então eu passei 20 minutos sovando esta massa. O tempo passa rapidinho que a gente nem vê. E agora eu vou deixar ela descansar. Aqui eu passo um pouco de farinha na bacia, a mesma bacia que eu misturei essa massa. Coloco a massa nela e vou cobrir com plástico filme e com um pano de prato por cima. E vou deixar ela dobrar de volume, aproximadamente 1 hora. E a nossa massa já descansou. Vou tirar uma quantidade de massa para fazer o chocotone. E eu vou pesar uma quantidade para fazer 2 chocotones. E vou deixar reservado. E aqui agora na minha bacia, nessa massa que eu vou fazer o panetone tradicional, eu vou colocar a essência. Tô colocando 1 colher de sopa, mas isso é a gosto. Se você quiser com mais sabor de panetone, você coloca mais essência. E aqui eu vou colocar as frutas cristalizadas e as uvas passas hidratadas. E aqui a gente vai mexendo muito bem para incorporar toda essa fruta na massa. Se tiver grudando muito ainda na mão, você pode passar um pouquinho de manteiga ainda. Agora vamos modelar nossos panetones. Passa um pouquinho de manteiga na colher para não grudar massa nela. E aqui eu vou pegando as porções e colocando na embalagem. E os meus panetones, eles estão com quase 150 gramas. E essa é uma dica para você que vai fazer para vender. O ideal é que seja todos do mesmo tamanho. Então, compre uma balança para você pesar direitinho. E aí você pode fazer seus panetones com 400 gramas, 500 gramas, 250. Então, a quantidade vai variar conforme o peso. E agora vamos preparar o chocotone. Coloco a massa aqui na bacia novamente. Vou colocar a essência de panetone. E vamos trabalhar um pouquinho, abrir essa massa e colocar o chocolate em gotas. E esse meu panetone de chocolate, ele ficou com 550 gramas.
e ficou um pouquinho a mais. E agora, com a ajuda da mão, você vai arrumando essa massa, espalhando ele por todo o fundo das forminhas, para poder ir crescer uniforme. E a quantidade de massa na forminha, ele não pode ultrapassar o meio. Então, se você não tiver uma balança, você usa as forminhas todas do mesmo tamanho e aí você coloca a massa até a metade delas. E agora vamos deixar ele descansar até dobrar de volume. A depender da região, ele pode levar mais tempo ou menos tempo. O importante é você esperar eles crescer. Quando atingir a borda, você já está no ponto ali para deixar passar. Aí eu pego aqui agora e vamos dar um pique com a tesoura. Você passa um pouquinho de manteiga na ponta da tesoura para não retirar a massa. Então você dá um pique. E no local desse pique, você vai colocar um pouquinho de manteiga. E enquanto isso, o meu forno ele já está pré-aquecido a 180 graus. Eu não recomendo você assar o panetone acima de 180 graus, porque vai correr o risco de queimar o panetone e ele fica cru por dentro. Então, deixa ele aí de 150 a 180 graus. E agora vamos levar para assar e volto já já. E o nosso panetone, minha gente, já ficou prontinho. Olha que coisa mais linda está os nossos panetones. Ficaram bem graúdos. Eu agora vou colocar aqui nessa grade para ajudar a esfriar. Como eu falei a vocês, os meus panetones foram com 450 gramas, o chocotone 550. Então, se você fizer aí na sua casa com as forminhas de 400 gramas, você vai ter aproximadamente 10 panetones. Porque com esse peso eu consegui aqui 6 panetones grandes e 2 pequenininhos. E ainda com o panetone quente, vamos pincelar manteiga. Isso vai deixar que ele fique com a casquinha bem macia e saborosa também, né, minha gente? Aí vamos deixar ele esfriar por completo e eu tô doida para abrir esse panetone e experimentar e mostrar para vocês também como eles estão. Eu vou fazer uma decoração aqui, que é uma sugestão para vocês também, para ficar bem bonito, né? E agregar valor no seu panetone. Você pode usar assim um ganache, que é aquele chocolate branco derretido com um pouquinho de creme de leite. Aí passa aqui por cima. Vou fazer só em dois. Fazer de um chocotone e um de frutas. O de chocotone eu coloco assim em cima para decorar umas gotinhas de chocolate. E o de fruta vou decorar com as frutas cristalizadas e as uvas passas. Mas tá muito lindo o nosso panetone, minha gente. E agora, minha gente, vamos abrir essa delícia. Já abri um ali, não deu para mostrar para vocês, né? Tivemos um probleminha técnico,
Mas agora esse de fruta, minha gente, olha, tá super macio esse panetone. Façam aí na sua casa, vocês vão amar. Olha, minha gente, que coisa mais linda. Olha como ele desfia, tá vendo? Super fofinho, saboroso. E o aroma, minha gente, de panetone tá imperdível. Observe que o meu panetone, ele não tem muito recheio. Isso é opção meu. Eu gosto de panetone assim. Se você quiser mais recheado, você coloca mais fruta, mais chocolate, fica a critério. E aqui já tem alguns já embalados, depois de frio, né? Sugestão de venda. E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau! E aqui, ó, no finalzinho da tela, eu vou deixar a playlist de outras delícias natalinas que vocês vão amar, eu tenho certeza. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima. Tchau!